Além de religião, uma ética por um mundo sem fronteiras. Dalai Lama. De uma forma direta e franca, Dalai Lama elabora e aprofunda sua visão de um caminho não religioso. O autor faz um apelo para uma vida ética e feliz e para uma comunidade humana global, baseada na compreensão e no respeito mútuo. O livro é um modelo para todos aqueles que não se identificam com nenhuma tradição religiosa, mas que mesmo assim anseiam por uma vida de realização espiritual enquanto trabalham por um mundo melhor. Valores internos na era da ciência. Muitas pessoas questionam a necessidade de seguir uma religião, pois a resolução de vários problemas tornou-se possível através da ciência. A ciência vem provando que a bondade e a preocupação com o bem-estar do próximo não é só uma questão pessoal, mas sim que faz parte de nossa natureza biológica. Por isso, o autor sugere que tais dados combinados com nossas experiências pessoais ou de senso comum oferecem um bom argumento sobre cultivar os valores humanos fundamentais que não dependem de princípios de religião ou fé. Embora possamos viver sem religião, não podemos viver sem valores internos. Mais fundamental do que a religião é a nossa espiritualidade humana básica. Temos uma tendência natural para o amor, a bondade e o carinho, independente de ter religião ou não. Quando alimentamos esses valores internos que apreciamos nos outros, começamos a viver espiritualmente. O grande desafio é encontrar uma maneira na qual ancorar a ética e apoiar o cultivo dos valores internos que esteja em sintonia com a era científica, sem negligenciar as necessidades do espírito humano, que para muitos a religião supre. Como nos vemos? O modo como as pessoas tratam seus semelhantes e o mundo ao seu redor depende de como elas percebem a si mesmas. As diferentes maneiras de ver quem somos influenciam nosso comportamento. Somos naturalmente propensos a procurar experiências agradáveis e evitar as desagradáveis ou dolorosas. Também temos a capacidade instintiva para a afinidade. Quando vemos alguém com dor, mesmo sendo uma pessoa estranha, ou mesmo na televisão, temos uma reação instintiva ao seu sofrimento. Buscamos a felicidade. Nosso corpo é destinado a uma vida feliz. Uma mente feliz é saudável e uma mente saudável é boa para a saúde do corpo. Se pudermos integrar em nossa vida cotidiana uma igualdade humana fundamental, será de grande benefício para a sociedade e também para nós como indivíduos. Riqueza, saúde e amizade. É preciso certo nível de conforto material para viver com a dignidade que merecemos. Portanto, o dinheiro é um fator importante em nossa busca por evitar o sofrimento e alcançar a felicidade. Como seres humanos, precisamos de abrigo decente, ambiente saudável, comidas nutritivas e água limpa. Benefícios adicionais da riqueza, como o carro novo ou a casa nova, apesar de nos trazer felicidade temporária, não garante a satisfação duradoura. Apesar de nossa saúde física contribuir muito para a nossa felicidade, a verdadeira fonte da felicidade é nosso estado mental, perspectiva e motivação, e nosso nível de cordialidade e gentileza com os outros. É importante também ter um círculo de amigos com quem possamos passar o tempo e compartilhar experiências. Nossa felicidade genuína vem de nosso estado mental e não de estímulos externos. Sempre que enfrentamos dificuldades na vida, procuramos apoio de outras pessoas, e é através da compaixão que criamos condições para obtermos a verdadeira felicidade. Quando a compaixão surge, diminuímos o nosso autointeresse e nos interessamos pelo próximo. Não há nada de errado em seguir nossos interesses. Pelo contrário, isso é fundamental para buscarmos a felicidade e evitar o sofrimento. É justamente por nos preocuparmos com nossas necessidades que conseguimos apreciar a bondade e o amor dos outros. Ter compaixão não significa se render à má conduta ou a injustiças. Pelo contrário, a compaixão faz com que tomemos uma oposição à injustiça. E essa postura de não violência não vai significar que você é fraco, mas sim que é autoconfiante e corajoso. Vai demonstrar a força que tem,
uma vez que tem a verdade e a justiça ao seu lado. A punição serve não para impor o sofrimento como um fim, mas deve ter um propósito de desencorajar o ofensor de repetir a ação negativa e intimidar as outras pessoas a cometerem ações parecidas. Outra coisa que devemos ter em mente é que perdoar os outros tem um efeito libertador sobre nós. Quando estamos presos a algo de errado que alguém fez para nós, temos a tendência natural de nos irritarmos e ter pensamentos negativos. Se nos mantivermos presos a lembranças dolorosas, não vamos corrigir o erro e isso não terá nenhum efeito positivo sobre nós. Por isso, a compaixão é o princípio-chave para a construção de uma boa ética. É através do interesse pelo bem-estar dos outros que nossos valores e princípios éticos podem surgir, incluindo a justiça. O papel do discernimento. O discernimento também tem um papel importante para desenvolvermos a nossa própria consciência ética. Através da inteligência chegamos à compreensão, e a compreensão é a base da consciência. Portanto, nossa consciência ética vem do uso da razão. Todas as nossas ações têm consequências, e essas consequências têm um impacto sobre nós e sobre os outros. Por isso, é bom ter regras ou normas básicas de ética onde possamos nos apoiar. Devemos usar nosso discernimento para gerar compreensão sobre os benefícios de alguns comportamentos e as consequências negativas de outros. Dessa forma, podemos desenvolver um sistema de valores que nos guiará em nossas reações cotidianas. Muitos dos problemas que enfrentamos no mundo, de corrupção, meio ambiente, política, quase sempre é uma falha da ética e moral dos valores internos. Muitos também são pela falha no discernimento, visões limitadas ou mentes bitoladas. E a única maneira de consertá-los é mudando nossa visão e nossos caminhos, tomando iniciativas. Precisamos entender que na era da globalização, nossas vidas estão todas interligadas e que nosso comportamento tem uma dimensão global. Se nos concentrarmos exclusivamente em nosso desenvolvimento interior e não ligarmos para os problemas mais amplos do mundo, é sinal de que estamos esquecendo alguma coisa. O que podemos fazer para reduzir o nível de violência no mundo é adotar uma postura de desarmamento. Tanto o desarmamento interno, nosso ódio, preconceito e intolerância, como o desarmamento exterior em nível das nações e dos estados. Em todas as áreas, nosso futuro não pode ser protegido somente por leis e regulamentos governamentais. O que precisamos é de iniciativa individual. Precisamos mudar nosso modo de pensar e diminuir a distância entre a percepção e a realidade. Por essa razão, a educação é essencial nos dias de hoje. A religião já não tem tanta influência como tinha antigamente, e os valores familiares também estão enfraquecendo por conta dos valores materiais e a pressão econômica, o que resulta na falha de incorporação dos valores internos aos mais jovens. Precisamos de uma maneira de promover esses valores de uma forma universal, sem preconceitos. Começando consigo mesmo. Ética não é somente uma questão de conhecimento. É preciso praticá-la diariamente. E para isso, existe um processo com 3 níveis a alcançar para ser bem-sucedido. O primeiro é a ética da restrição. Se abster de causar dano real ou um potencial dano aos outros. O segundo é a ética da virtude. Cultivar e fortalecer comportamentos positivos e valores internos. E o terceiro é a ética do altruísmo. Dedicar nossas vidas para o bem-estar dos outros. E essas ações não são somente físicas externas, mas também em relação ao que falamos e ao que pensamos. E o mais importante entre corpo, fala e mente é a mente, pois é a raiz de tudo que fazemos e pensamos. O que precisamos é observar a regra de ouro encontrada em todos os sistemas éticos do mundo. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Ou faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Para evitarmos ações prejudiciais para o nosso corpo e fala, existem 6 princípios que podemos seguir. Evite o uso excessivo de substâncias intoxicantes.
Adote o modo de vida correto. Certifique-se de que seu corpo, fala e mente não sejam violentos. Trate os outros com respeito. Honre aqueles dignos de estima como pais, professores e aqueles iguais a eles. Seja gentil com os outros. Lidando com emoções destrutivas. O maior impedimento para nosso bem-estar e nossa capacidade de ter uma vida espiritual plena é nossa persistência às emoções destrutivas ou aflitivas. Combatê-las é muito importante para a ética e espiritualidade. Emoções destrutivas podem ser definidas como estados que prejudicam o nosso bem-estar ao criar confusão interna, afetando nosso autocontrole e nos privando de liberdade mental. A verdade é que esses sentimentos não são destrutivos em si, só se tornam destrutivos quando sua intensidade é desproporcional à situação ou quando surgem sem necessidade. Não podemos dizer que um estado mental é destrutivo ou não sem analisar seu contexto, sua motivação, o objetivo da emoção e suas consequências. Devemos sempre manter a mente aberta e flexível quando se refere à mente humana. Essas emoções acabam diminuindo a capacidade de colocar em prática nossos valores éticos positivos, como a compaixão. E só quando reconhecermos as repercussões negativas dessas emoções que seremos capazes de enfrentá-las de forma eficaz. Para poder lidar com essas emoções destrutivas, devemos adotar uma postura de oposição. Essa postura reconhece que os positivos cancelam os negativos e envolve tanto o mundo físico quanto o mental e nosso interior. Devemos voltar nossa atenção para nossos próprios hábitos mentais, em vez de culpar os outros e o mundo à nossa volta. Devemos olhar para dentro de nós e mudarmos nossas atitudes. Para sermos bem-sucedidos na luta contra as tendências destrutivas, devemos observá-las e estudá-las de perto, e não somente eliminá-las. Devemos ter consciência do que as desencadearam, como elas nos fazem sentir e que tipo de comportamento provoca em nós. Somente através dessa consciência poderemos gradualmente tê-las sob controle. As dificuldades que aparecem, por nos forçar a ter paciência e tolerância, nos tornam fortes, e as experiências de adversidades diárias faz surgir uma capacidade de aceitar as dificuldades sem perder a sensação de calma. Ao aceitar as adversidades, começamos a ver que elas não são totalmente negativas. O sofrimento pessoal também pode ser uma forma de crescimento espiritual e, além de nos tornar mais fortes, pode nos trazer humildade, ajudando a nos sintonizar com a realidade. Devemos controlar o desejo de querer cada vez mais e viver dentro dos limites realistas. Isso não quer dizer que devemos aceitar a pobreza. Pelo contrário, devemos encará-la como adversidade e fazer de tudo para eliminá-la. Quanto mais cedo aceitarmos que a riqueza por si só não traz felicidade e aprendermos a viver com um senso de modéstia, melhor será para a nossa felicidade. Meditação como um cultivo mental. A disciplina mental em si não requer nenhum compromisso de fé. Só é preciso reconhecer que seu desenvolvimento ajuda a ter uma mente mais clara e calma, e que é um esforço que vale a pena. Isso irá te beneficiar e beneficiar aos outros. O cultivo mental exige tempo e esforço, além de muito trabalho e dedicação constante. Para o iniciante, o primeiro requisito para o cultivo mental é a promessa séria em praticar. Sem esse compromisso, arranjaremos sempre outras obrigações e preocupações. Só através da persistência e um período prolongado de tempo é que os benefícios da meditação começarão a aparecer. Pode demorar meses ou até anos para percebermos os benefícios completamente. Em geral, deve ser feita no período da manhã, pois a mente está mais calma e clara. Para uma boa prática logo cedo, é preciso ter uma boa noite de sono. Nos estágios iniciais, 10 a 15 minutos por sessão é adequado. Além da sessão de meditação principal, devemos planejar práticas de poucos minutos ao longo do dia. O ideal é achar um lugar calmo e silencioso.
Pode-se adotar qualquer posição que seja confortável, mas não muito confortável a ponto de dormir. O mais usado é a postura de lótus, na qual você se senta cruzando as pernas com cada pé apoiado sobre a coxa oposta. Manter a ponta da língua tocando o palato ajuda a evitar a sede e também ajuda a prevenir a salivação. A postura dos olhos, cada um praticamente encontrará o melhor jeito, se mantém aberto ou fechado. Uma vez confortável e na postura, a primeira coisa a se fazer é respirar fundo algumas vezes. Depois, volte à respiração normal, tentando se concentrar, percebendo o ar que entra e sai pelas narinas. Você pode também fazer uma inalação e uma exalação contando em silêncio de 1 a 5 ou 1 a 7 e repetir o mesmo processo algumas vezes. Ao dar uma tarefa à nossa mente, é menos provável que ela seja carregada por pensamentos inadequados. No começo, você pode achar impossível manter a mente focada por alguns minutos, e isso é normal. Assim que perceber que está distraído, apenas retorne suavemente ao que estava fazendo antes da distração surgir. O importante é não desanimar. O que uma boa prática precisa é de um fluxo constante de esforço e um compromisso em longo prazo. Devemos lembrar que todo o propósito de nossa prática é nos tornarmos seres humanos com mais compaixão. Insights. Existem 3 fatores que contribuem significativamente para o bem-estar humano: riqueza ou prosperidade, saúde, amizade ou companheirismo. Enquanto a vingança enfraquece a sociedade, o perdão lhe dá força. Sem a generosidade do coração, o perdão genuíno é impossível. Qualquer sistema, mesmo quando bom, só será eficaz dependendo da forma que for utilizado. Neste livro, você aprendeu que antigamente as religiões tinham muita influência sobre o comportamento da sociedade. Quem não era influenciado pela religião seguia o caminho extremo oposto, o da ciência. Dalai Lama propõe um caminho alternativo a estes. A terceira opção é que tenhamos compaixão, respeito e que sejamos éticos independente de religiosidade. O autor mostra que a forma como tratamos os outros tem muito a ver com a forma que tratamos a nós mesmos e com o nosso nível de autoconhecimento e autocontrole. Ele nos ensina que a mudança deve partir de dentro para fora e que até os momentos mais difíceis da vida devem ser vistos de maneira positiva, pois nos fazem crescer.